Bom dia, irmãos. Eu ia perguntar, né, o que a gente comemora dia 31, para colocar em disciplina todo mundo que fala Halloween. Mas ele já deu spoiler, né, então... Mas dia 31 de outubro foi o dia que aprove a Deus, pela vida de Martinho Lutero, pregar aquelas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E a ideia dele não era nenhuma, não tinha noção das coisas que iam acontecer. Lutero não tinha nenhuma intenção de promover o movimento que foi a Reforma, né? Tanto que uma vez foram perguntar para ele, né? Como que aconteceu? Ele falou, eu não sei. Eu estava lá jantando em casa e a palavra de Deus fez tudo. Porque ele não tinha a intenção de promover o que ele promoveu. A cisão, como os católicos romanos vão chamar, o cisma, a grande rebelião contra a igreja, contra o Papa, contra toda a autoridade, nunca passou pela cabeça dele. Ele simplesmente queria que a igreja retornasse às suas origens, à sua fidelidade ao Evangelho. Tanto que uma das teses, e para mim eu acho que é a que resume bem todo o restante das 95, a tese 62, ele vai dizer que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E a gente como protestantes, a gente comemora muito Lutero. A gente sempre lembra, fala como se ele fosse um grande herói. De fato foi. Mas aquele ditado, né, não conheçam seus heróis, também vale para ele. A tese 32, por exemplo, vai dizer, né, aquele que acredita que o Papa tem poder para perdoar pecado, só pode ser demente. É a tese 32, esse é o Lutero. Para quem não conhecia, é desse jeito. Quem já leu as 95 teses? Só o pastor e o Vitão? Meu Deus. A Rosa leu? Você leu? As 95? Parabéns, Rosa. Parabéns. Então, o que vocês estão comemorando? Vocês nunca leram o trabalho do cara? Por que vocês estão felizes pelo que ele fez? Na verdade, a gente gosta só de bater em católico, é isso. A gente não leu, não entendeu, mas a gente, quando o católico fala assim, Eucaristia, nossa, já é o sinal da cruz. Maria, então, crente não converge Maria. Maria, para o crente, nunca existiu. E aí, a gente gosta de ser protestante, porque a gente tem a liberdade de adorar a Deus, a gente tem a liberdade da palavra, e nunca leu nada do rapaz. Então não faz sentido quando eu digo aqui, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus, se você não entende o que é o tesouro da igreja, se você não entende o propósito das 95 teses, e se você não entende o Evangelho. E as 95 teses eram contra as indulgências. Quem sabe o que é indulgência? Pouca gente, mas tudo bem. A gente vai explicar um pouquinho agora. O tesouro da igreja, no contexto católico romano, e até hoje, são as indulgências. Por isso que quando Lutero está falando assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho, ele está rompendo, indo contra, acusando as indulgências. E para explicar melhor o que é o tesouro da igreja e o que são as indulgências, eu quero convidar aqui o Manu, aleatoriamente, vou chamar o Manu aqui na frente. Manu subiu?
Então, olha só que coisa. Amanda, vem aqui na frente. João, vem aqui na frente também. Pode vir. Pode vir. Eu vou falar para a Val pegar você. Melhor você vir por vontade do que vir por força. Vem. Então, vamos entender um pouco sobre o tesouro da igreja e as indulgências. De um lado, nós temos Santa Amanda, padroeira das mídias e dos celulares. Do outro lado, a gente tem o João, que é um corintiano padrão. Certo? Padrão. Eu estou chamando justamente porque eu sou corintiano, então eu me enquadro junto com o João, estou na mesma categoria. Então, Santa Amanda foi batizada na igreja católica com 24 horas de vida. Foi crismada aos 3 anos de idade. Primeira comunhão com 3 anos e 1 dia. Certo? Santa Amanda. Santa Amanda participa da Eucaristia todas as missas. Frequente nas missas. Uma católica perfeita. Santa Amanda intercede pelos seus irmãos. Santa Amanda se confessa semanalmente e paga penitência em dobro. Então, Santa Amanda chega no padre e fala: padre, pequei, porque eu menti para minha mãe. E aí o padre fala assim: a sua penitência será 10 Ave Marias e 2 Pai Nossos. E Santa Amanda reza 20 Ave Marias e 4 Pai Nossos. Ela está com penitência sobrando. Santa Amanda vive de esmola e caridade. Todo sábado de noite ela está distribuindo sopa na praça. Uma católica exemplar. Santa Amanda, em toda a vida dela, e depois da morte, que certamente ela será canonizada, Santa Amanda conseguiu atingir a meta de 10.000 pontos de santidade durante a vida dela. Aliás, 100.000 pontos de santidade na vida dela. Santa Amanda, certo? O João, por outro lado, é um corintiano padrão. João foi batizado na igreja católica com 3 anos de vida. Já perdeu, ele teve que fazer a catequese, porque ele perdeu aquele lapso de tempo para ele ser batizado sem a catequese. Aí ele crismou, mas ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Foi porque a mãe mandou. Nunca mais voltou para a missa. João nunca deu uma esmola na vida, porque para ele está faltando. Então, se eu não tenho, para o outro tem menos ainda. João caiu em todos os 7 pecados capitais. Todos. João conseguiu, durante toda a vida dele, com 50 anos de vida, João conseguiu 2 pontos de santidade. 2 pontos de santidade. Padrão, né, João? Não fica constrangido, não. O que é o tesouro da igreja? Santa Amanda precisava de 10.000 pontos de santidade para ir para o céu. Quanto que você fez? 100.000. Está sobrando 90.000. 90.000 pontos de santidade que são depositados no tesouro da igreja. João tem quantos? 2. Falta quanto para ele? Melhor não fazer a conta, né? 9.998. É muito ponto, é muito ponto. João, por ser batizado, ele não vai para o inferno, mas ele vai para o purgatório. No purgatório, ele vai ficar tempo suficiente para pagar 9.998 pontos de santidade que ele está devendo. Aí ele sai do purgatório e vai para o céu. Esse é o sistema de indulgências. Esse é o sistema de indulgência. Só que eu, o Papa, o Supremo Pontífice, administro o tesouro da igreja. Então vamos supor que o João deixou um terreninho ali no Vila de Pinheiros. Bom, né? Um terreninho ali no Vila de Pinheiros. Esse terreno agora faz parte do patrimônio da Igreja Católica. E agora eu pego, quanto que você estava precisando? 9.998. Você tirou um ponto de santidade seu? Meu Deus. Tá bom. Dos créditos que Santa Amanda deixou depositado no tesouro da igreja, eu pego, o Papa, o Supremo Pontífice, tiro do tesouro da igreja e deposito na conta
de santidade do João, mediante a transferência da propriedade do terreninho lá na Vila de Pinheiros. E agora a alma do João sai do purgatório e ingressa adentra os portões celestiais, e João pode ter uma conversa com São Pedro. Esse é o sistema de indulgências. Isso vale até hoje para a Igreja Católica. Talvez não a parte do terreninho, mas isso vale até hoje para a Igreja Católica. Palmas para Santa Amanda, obrigado. Palmas para o corintiano, obrigado. Ficou claro? Todos entendemos as indulgências? A indulgência é o papel que o Papa assina para dizer: fulano saiu do purgatório e foi para o céu. Na época de Lutero, porque haviam começado as construções da Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, a Igreja Católica estava precisando pagar as contas. Pedreiro é muito caro. E aí, o que se fez? Foi definido que para aquisição de bens e serviços, poderiam se comprar indulgências. E se tornou hábito vender indulgências naquele período. Tanto que tinha a musiquinha que o Tetzel cantava: quando uma moeda no fundo do balde cai, uma alma do purgatório sai. Ai, que maravilha, vocês deviam fazer o momento dos dízimos e oferta assim, muito mais fácil, até rima. Então o sistema de indulgências era o quê? A suprema autoridade do Papa para perdoar qualquer pecado, mediante o pagamento. Mediante o pagamento. E isso ficava inculcado na cabeça das pessoas. Se eu tenho o papel assinado pelo Papa, não importa o que eu faço agora, eu tenho pleno perdão, eu tenho indulgência plenária, todo e qualquer pecado que eu cometa já foi perdoado, porque eu tenho um papel assinado pelo Papa. E aí Lutero, num dia, ele vê um bêbado caindo aos pedaços na rua, e aí ele fala assim: você precisa se arrepender do seu pecado, do seu mau caminho, você precisa confessar o seu pecado, você precisa ir para a igreja. E aí o bêbado faz o quê? Ele tira do bolso a sua indulgência e fala assim: não, o meu já está certo, isso daí que você falou não vale de nada, o meu já está certo. E aí um pouco tempo depois ele vai lá e escreve as 95 teses. O verdadeiro tesouro da igreja não é essa doideira que vocês estão pensando, não é o mérito de alguém que anda com Deus. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. Mas o que é o evangelho? Romanos 1, por favor, abram suas Bíblias. Vocês acharam que eu não ia ler Bíblia hoje? Assustou? Romanos 1. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos da carta. Amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Romanos é um tratado. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhece, apesar dele conhecer muita gente lá. Tanto que no capítulo final ele vai fazer menção a pelo menos 20 pessoas que ele conhece da igreja de Roma. Mas Paulo nunca esteve em Roma na igreja.
E os irmãos não conhecem Paulo, nem conhecem a sua autoridade como apóstolo. E Paulo, então, como ele quer chegar na Espanha para pregar o evangelho, ele quer o apoio da igreja de Roma, que é uma igreja forte, uma igreja grande. Ele quer o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. Então ele escreve para a igreja de Roma para se apresentar e apresentar a mensagem que ele vai pregar, não só para Roma, mas também na Espanha. Ele quer deixar claro para que aquela igreja entenda e reconheça que Paulo é verdadeiramente um apóstolo e o evangelho que Paulo prega é o verdadeiro evangelho. E ele já começa nos 7 primeiros versículos, nessa saudação que é meio estranha. Paulo geralmente fala Paulo e fulano escrevendo para a igreja de tal, graça e paz, e já começa a carta. Aqui Paulo, ele vai um pouquinho além. E aqui ele já dá uma síntese do evangelho. Nesses 7 primeiros versos, Paulo já dá o tom do que vai acontecer no restante da carta. E o evangelho que ele apresenta aqui, ele tem 2 faces. O que é o evangelho de fato, qual é a mensagem central do evangelho, e o que o evangelho faz conosco. Em 7 versículos, Paulo já dá uma pincelada no que ele vai aprofundar no restante da sua carta. E veja, Paulo começa se apresentando, verso 1, Paulo, servo de Cristo. Servo, escravo de Jesus Cristo, submisso àquele que é o Senhor da igreja. Servo, chamado para ser apóstolo, chamado por Deus, não foi de livre e espontânea vontade. Paulo foi arrancado, assim como nós somos arrancados de onde nós estávamos, chamado por Deus, um chamado que depois Calvino vai dizer que é irresistível, porque uma vez que Deus te chama, você não consegue não fazer nada, a não ser cair de joelhos, igual Paulo fez. Paulo, por que você me persegue? Senhor, quem és tu? Quando Deus nos chama, a gente não consegue dizer não. A gente pode relutar, a gente pode forçar, a gente pode fazer o que for, fazer birra, faz igual criança que joga no chão, faz pirraça. Mas se Deus te chamou, você vai ter que ir. Uma hora você vai. E separado para o Evangelho de Deus. 2 coisas aqui. Primeiro, que o Evangelho não é de Paulo. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não é a mensagem que nós temos. O Evangelho é a mensagem que Deus tem. E a separação para o Evangelho não é algo exclusivo de Paulo. Nós todos fomos separados do Evangelho, para o Evangelho de Deus. Porque todos nós fomos incumbidos de pregar o Evangelho de Deus. Porque todos nós fomos alcançados pelo e para o Evangelho de Deus. A separação que nós recebemos não é uma separação de monastério. Agora eu vou viver a minha vida isolada, agora eu vou viver a minha vida sem ninguém mais dar pitaco. Não, agora estou recluso. Não. A separação é para que você seja um representante do Evangelho de Deus nos lugares onde o Evangelho de Deus não chegou. Ou nos lugares onde o Evangelho de Deus não se manifestou ainda. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, na faculdade. Em qualquer lugar você foi chamado por Deus e separado para o Evangelho de Deus. Qual é esse Evangelho? Verso 2. O Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Não existe Evangelho fora das Sagradas Escrituras. Não existe. Lembra do sola Escritura? A gente pensa muito nos 5 solas, né? Quando fala da reforma. Sola Escritura. Toda autoridade provém da Escritura. Nossa confissão batista. A Escritura é a suprema autoridade e a única regra de fé e conduta. Por quê? Porque ela revela o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus foi prometido nas Escrituras. Se nós estamos à parte da Escritura, nós estamos à parte do Evangelho de Deus. Se nós estamos fora do Evangelho de Deus, a gente não pode dizer que nós somos servos de Cristo, chamados para pregar
e separados para o Evangelho. Mas não só isso, o Evangelho que foi prometido nas Escrituras diz respeito ao Filho, verso 3 e verso 4. E aqui Paulo, em poucas frases, poucas palavras, Paulo dá uma aula de cristologia. Ele dá uma aula de quem é Jesus Cristo. O Filho de Deus, o centro do Evangelho, o centro da promessa de Deus, Jesus Cristo, o Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Deus, Filho, eterno, pré-existente, aquele que existia antes de tudo, aquele que junto com o Pai criou todas as coisas. Ele entra na história dentro de um corpo humano. Deus encarna, Deus se faz como nós. Deus invade a história. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele era o Messias prometido. Ele era o libertador prometido, aquele que viria da casa de Davi para reinar sobre Israel. E aí, o paralelo que Paulo apresenta para nós é que esse Cristo que nasceu encarnado, o Rei prometido, o libertador prometido, ele na verdade é o Filho de Deus eterno. E ele foi designado, essa designação que Paulo está falando aqui, não é que ele não era filho antes e passou a ser filho depois, não. Mas é que agora nós reconhecemos ele como alguém muito mais poderoso. Nós vimos o Cristo encarnado fazendo milagres, pregando, curando, libertando, já era uma manifestação magnífica de poder. Mas agora ele ressurreto dentre os mortos, pelo Espírito da Santidade, ele foi colocado num lugar muito mais poderoso como Filho de Deus. Qual lugar é esse? Final do verso 4. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo ressurreto, ele encarna, vive uma vida de santidade e obediência perfeita, morre como expiação pelos nossos pecados, ressuscita como demonstração do poder magnífico de Deus sobre todas as coisas, e agora ele está assentado no trono, reinando sobre tudo. Jesus Cristo, o Senhor. E é interessante essa palavra Senhor. Essa palavra é usada pelos romanos para designar César. César, o grande imperador, o grande dominador de todo o Império Romano, não é tão dominador, não é tão Senhor quanto Jesus Cristo. Não é. E esse é o cerne do Evangelho. Esse é o coração do Evangelho. É sobre isso que o Evangelho trata. Jesus Cristo, Deus, que veio como homem, morreu no nosso lugar, morreu, recebeu a ira de Deus como expiação do pecado, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo e está sentado no trono. Se a sua pregação não for sobre isso, eu sinto lhe informar, mas o que você está pregando é qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. E qual é o poder desse Evangelho em nós? A gente já viu um pouco dessa demonstração no começo, quando Paulo fala, nós somos servos desse Cristo que é Rei. Nós somos servos desse Cristo que é Rei. Nós fomos chamados por esse Cristo que é Rei para anunciar Ele, para sermos arautos dEle, para sermos aquele grande outdoor que fala assim, Jesus Cristo é o Senhor. E nós somos separados, nós não estamos mais enraizados nesse mundo de pecado. O nosso reino agora é outro, mas é um reino para pregar e anunciar o Evangelho. Mas Paulo continua falando, verso 5, por intermédio de quem? Jesus Cristo, o Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça. Tudo que nós recebemos de Cristo é graça. Tudo que nós recebemos de Cristo é graça. Não existe nada que você ou Santa Amanda possa ter feito que vai conquistar o favor de Deus. Graça. Ser servo de Cristo é graça.
Ser chamado por Deus é graça. Ser separado para a pregação do Evangelho, graça. E apostolado, nós não recebemos apostolado, mas nós recebemos autoridade para pregar. Por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aqui é interessante que nenhuma tradução bíblica conseguiu fazer o que o texto original ele realmente quis fazer, que é a ideia de que Paulo recebeu graça, e na graça que ele recebe autoridade para pregar aos gentios, para que os gentios cheguem à obediência a Deus, ou seja, para que os gentios, vamos nos incluir entre os gentios, se submetam ao senhorio de Cristo pela fé e pela fé somente. Pela fé somente. E a ideia de por amor do seu nome, ou em algumas outras versões vão estar escrito para a honra do seu nome, essa sentença conclui o que Paulo está dizendo como se fosse o grande clímax. Receber graça de Jesus Cristo, receber a autoridade de Jesus Cristo, pregar para que todos os gentios, todas as pessoas, se submetam ao senhorio de Cristo, pela fé no Jesus, Deus encarnado, morto e ressurreto, e Rei. Tudo isso é para quê? Por amor do nome de Jesus. Esse é o grande clímax. Para que o nome de Cristo seja exaltado sobre todas as coisas, para que o Deus vivo seja glorificado acima de todas as coisas. É o grande clímax. Nós não fomos salvos para o nosso conforto. Deus não nos dá graça para o nosso conforto. Não. Nós somos salvos para viver para a glória de Deus. E aí Paulo conclui falando assim, graça e paz, irmão. Depois dele ter falado tudo isso daí, eu falo assim, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma saudação muito melhor do que qualquer, né? Se ele tivesse encerrado a carta aqui, assim, se ele tivesse falado assim, gente, daqui uns 2 meses eu vou cumprimentar vocês aí, eu vou pessoalmente ver vocês. Olha a riqueza que a gente já tem. O Evangelho tem a ver com Jesus Cristo. Só nesse trecho a gente já tem os 5 solas da reforma. Somente a Escritura, porque é somente pela Escritura que nós conhecemos o Evangelho de Deus. Somente Cristo, tudo é a partir dele, né? Romanos 11 vai falar isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a graça. Não existe autoridade, não existe chamado, não existe separação, não existe possibilidade de obediência a Cristo, se não for pela graça. Somente a fé. Que mérito que tem aqui? Que mérito Paulo tem aqui? Que mérito os gentios idólatras têm aqui? Que mérito os judeus que viviam pela lei, mas não cumpriam a lei, tinham aqui? A obediência é pela fé. E é interessante que o verso 6 ele vai falar assim, de cujo número sois vós, chamados para ser de Cristo. Nós nos incluímos nesse grande número daqueles que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Então, agora que nós sabemos o que é o tesouro da igreja, e nós sabemos o que é o Evangelho, como que a gente vive a partir disso? Agora que eu sei que não existe mérito meu que possa ser depositado em favor de outras pessoas, porque o único mérito que existe é o de Cristo na cruz, que já foi depositado em nosso favor, que já foi colocado em nós. Como a gente vive a partir disso? Como a gente vive sabendo que o Evangelho não tem a ver conosco? Que o Evangelho não é sobre você. Que o Evangelho não é o quanto Deus te ama. A gente vai pregar o Evangelho e a gente fala assim, Jesus te ama, e dá um tapinha nas costas. E isso não significa nada. Isso não significa nada para quem ouviu.
Isso não significa nada muitas vezes para você que está falando. Quando o evangelho da graça e da glória de Deus é sobre Deus abrir mão de quem Ele é, para se fazer como nós, ingressar na nossa história, sentir todas as nossas dores, morrer no nosso lugar, recebendo sobre si toda a ira santa e justa de Deus contra o pecado, e ressuscitar, como garantia do nosso perdão, como garantia da nossa vida eterna. O evangelho não tem a ver conosco, nós somos graciosamente inseridos no evangelho, nós somos participantes do evangelho. Então não adianta a gente querer viver um evangelho que não diz respeito a Jesus Cristo. Não adianta a gente querer viver um evangelho que diz respeito a nós, ao nosso conforto, à nossa vida. O que Paulo vai dizer? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é Cristo, aliás, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. E aí a gente vive como se Jesus fosse o nosso Senhor, o nosso servo. A gente vive como se Cristo tivesse obrigação de fazer alguma coisa em nosso favor que Ele já não tenha feito. O Evangelho não tem a ver conosco. O Evangelho não tem a ver conosco. O Evangelho não tem a ver com a autoridade pessoal nossa para fazer o que a gente bem entende. O Evangelho da graça não tem a ver com o seu mérito, até porque, pela força do seu braço, o único lugar que você chega é o inferno. E é difícil falar isso, gente, porque eu também estou nesse mesmo caminho. Jesus vai falar que a única coisa que o seu olho, que o seu braço, que o seu pé pode fazer é o quê? Tropeçar. Arranca fora. O seu próprio esforço não vai te levar a lugar nenhum que não seja rebelião contra Deus. Não existe possibilidade de você entrar no céu dizendo: eu mereci chegar aqui. Ah, Tiago, mas Mateus vai falar que o reino dos céus é conquistado à força. Vai ler de novo lá. Ele vai falar que os homens violentos tentam conquistá-lo. Ali Jesus está falando de perseguição, não tem nada a ver de você entrar no céu. Só existe um caminho para o Pai, só existe um caminho para a vida eterna: Jesus Cristo, homem, Deus, homem, encarnado, morto e ressurreto para a glória de Deus. Não existe outro caminho, não existe. Você pode ser o melhor crente que existe na face da terra. Se não for por Cristo, irmão, você perdeu tempo. E eu quero ler 3 aplicações baseados nas 95 teses. A tese 32 vai dizer assim: irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves indulgências. Você não pode conquistar a sua salvação. Não é o quanto você oferta na igreja, não é o quanto você é fiel no seu dízimo, não é quantas vezes na semana você vem na reunião de oração, não é o quanto você lê a sua Bíblia em casa, não é o quanto você faz boas ações, não é o quanto você é proeminente em justiça social. Não é. Isso daí ou é consequência do que Cristo fez na sua vida, ou isso daí não é nada. Se você acha que você vai para o céu porque você tem sido bonzinho, sinto lhe informar. O céu só é acessado por meio de Jesus Cristo. Não existe outro. É a graça de Cristo derramada nas nossas vidas. É o poder do Espírito Santo que imputa em nós justiça pela fé em Cristo, que nos leva ao Pai. Foi Jesus Cristo que abriu um novo e vivo caminho, não fomos nós.
A gente não está capinando caminho para o céu, nós estamos trilhando o caminho que Jesus abriu. E se você acha que você está capinando um caminho melhor do que aquele que Jesus abriu, pelas suas obras, é melhor, passa de novo na sala de batismo lá, a gente vai conversar melhor sobre isso. A tese 92. Fora, pois, todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não há paz. Romanos 5:1 vai dizer que, justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Só existe paz com Deus. Só existe paz verdadeira. Só existe a paz que excede todo entendimento, se nós confiamos no Cristo, se nós descansamos naquele que é o centro do Evangelho. Não existe possibilidade de termos paz, se nós não descansamos naquele que já fez tudo por nós. Cristo já fez tudo por nós, Cristo já nos arrancou do inferno e nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Cristo nos deu o Espírito Santo da promessa, que veio encher o nosso coração com fé. Fé não é pensamento positivo, fé é confiar a ponto de descansar. Eu sei que o meu Redentor vive, e nós descansamos. Quão miserável o homem que espera em Cristo somente nessa vida. Quão miserável o homem que confia em si mesmo e não descansa no seu Senhor, não descansa no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos providenciou a redenção. Não existe paz, irmãos, se você confia no seu braço, porque você vai dormir preocupado e vai acordar desesperado. Não existe paz se você não confia que a redenção não depende do seu mérito, não depende do seu braço, não depende da sua força. Confie no Cristo, Ele, sim, é aquele que nos dá paz. E a última tese que eu quero aplicar com vocês nessa manhã é a tese 93. Ele vai dizer: abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem cruz e cruz, e não a cruz. Porque eu aponto para a cruz de Cristo, eu não aponto para você mesmo. Eu não venho e falo assim, você é o centro do coração de Jesus, você é o ponto fraco de Deus. Eu não venho falar isso daqui para vocês, pelo contrário, eu falo assim, você, miserável pecador, o seu lugar é na cruz, mas aquela cruz já está cheia, aquela cruz já foi preenchida, o espaço que era seu naquela cruz pendurado, já foi tomado. Para você, não existe mais cruz, existe a graça de Jesus Cristo que foi derramada, existe o amor de Deus Pai derramado sobre você. A ira que era devida a você foi derramada na cruz, a cruz que era sua, alguém tomou. Aquele lugar que era para ter sido preenchido por você, a sua carne que era para ter sido despedaçada, o seu sangue que era para ter sido vertido até a última gota, não pagaria os seus pecados. Jesus Cristo pagou por todos. Todos. E se nós não apontamos isso, nós não apontamos o Evangelho, e maldito seja a nossa pregação. Se nós não apontamos para a cruz de Cristo e falamos assim, foi por causa de você, culpa sua, seu assassino, foi por causa minha, assassino, nós não estamos pregando o Evangelho. Mas a cruz que era nossa, já foi tomada. A cruz que era nossa, Ele carregou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se nós não entendemos isso, se nós não pregamos o Evangelho de Cristo, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? A nossa celebração da reforma é justamente a celebração da verdade de Deus,
que foi manifesto aos homens por graça. Não foi por esforço dos reformadores, não foi por esforço de Lutero, foi por graça de Deus, porque Deus fala pela sua palavra. Então, comemorar a reforma não é bater em católico. Comemorar a reforma não é acusar o católico de idolatria. Comemorar a reforma é pregar o verdadeiro tesouro da igreja, que é o evangelho da graça e da glória de Deus. Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos maravilhados diante da Tua verdade. É incompreensível para nós a extensão, a profundidade do Teu amor. É incompreensível para nós o quão gracioso e misericordioso o Senhor é. Converte o nosso coração. Tira de nós toda idolatria, todo o ego. Tira de nós, Pai, toda a autossuficiência, todo o auto-engano. Tira de nós o egoísmo e o orgulho que nos afastam de Ti. Que o nosso coração repouse em Ti e em Ti somente. Que o nosso coração se contente com a graça e a misericórdia que nos foi derramada na cruz. Que durante toda a nossa vida, toda a nossa experiência, toda a nossa existência, a cruz de Cristo esteja diante de nós, para que em nosso coração haja arrependimento e a nossa confiança em Ti seja renovada e fortalecida. Que a nossa pregação seja genuína e centrada naquele que é o Evangelho, Jesus Cristo, Deus, homem, que morreu de forma cruel e brutal, como expiação pelos nossos pecados, como sacrifício perfeito e supremo pelos nossos pecados. Nós que não somos merecedores, nós que não somos nada, mas que fomos beneficiados, fomos feitos participantes do Teu reino por causa de Jesus Cristo. Que o nosso coração esteja centrado nessa mensagem, nessa verdade. Que nós abandonemos os nossos esforços de conquistar o céu, mas vivamos para a glória de Deus, em obediência pela fé, em santidade pela fé e por amor àquilo que Cristo já fez em nós. Que a nossa santidade não seja por nosso mérito na tentativa de conquistar o céu, mas que a nossa santidade seja fruto do Teu Espírito nas nossas vidas, com um coração grato, porque o Senhor nos abriu os portões celestiais, mesmo quando nós éramos pecadores. Nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, prostrados, porque só o Senhor é digno de toda glória, toda honra, todo louvor. E recebe-nos, Senhor, com o coração arrependido. Renova-nos, Senhor, a alegria da Tua salvação. Instrui-nos, Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, ao verdadeiro Evangelho, para que a cruz de Cristo seja anunciada e para que todos os povos se submetam ao Teu senhorio e reconheçam: não há salvação fora de Cristo Jesus. Que o nosso coração seja encontrado fiel ao Teu Evangelho e submisso à Tua vontade. Nós te pedimos, confiando que Jesus Cristo já fez tudo e intercede por nós. Em nome dele que nós oramos. Amém.